Lost Media é um termo utilizado para se referir a material como vídeo, imagem, transmissão e música que estão perdidos ou se encontram totalmente desconhecidos por qualquer indivíduo. O termo Lost Media tem crescido nesses últimos meses depois que várias Lost Medias que acreditavam que estariam eternamente perdidas foram achadas, como é o caso do episódio 847 de Vila Sésamo, mas principalmente as Lost Waves, que são músicas perdidas e ou sem autoria. As músicas encontradas no segundo semestre de 2023 para o final de 2023 foram How Long It Will Take, Kenyan Song e Found My Mind. Porém, o vídeo de hoje não é sobre as Lost Waves e sim sobre as Lost Medias impossíveis de serem encontradas. Então prepara seu chocolate alpino, fique confortável na cama e bora! É do conhecimento de todo mundo que um dos maiores mitos e lendas dos videogames seja a lenda que assombra os jogadores de Minecraft, a lenda conhecida como Herobrine. Ele é, sem dúvida, a maior lenda do jogo e, de acordo com a história sobre ele, ele é um suposto irmão falecido do criador do jogo, que foi introduzido no jogo pelo próprio como forma de homenagear o suposto falecido irmão. Herobrine é extremamente conhecido por todos os gamers, se não a maioria, e é impossível que você nunca tenha ouvido falar de Minecraft e ter jogado e nunca ter ouvido falar sobre ele. Sua popularidade é tão enorme que ele já foi referenciado em materiais originais, como em artes oficiais do jogo e em listas de atualização do jogo. A lenda teve sua origem do board paranormal do 4chan em agosto de 2010, onde um usuário teria relatado que tinha encontrado uma figura semelhante a um player em seu mundo single player. Sua aparência é semelhante à skin do Steve, mas com um único detalhe diferente: seus olhos brancos e vazios. O usuário relatou que a figura o seguia durante o jogo inteiro e fazia construções esquisitas no seu mapa, como pirâmides de areia e túneis no oceano. E o nome Herobrine surgiu graças ao autor tentar publicar sobre sua experiência no Minecraft Forums e sempre ter sua publicação deletada. Além de que ele afirmava que quando ele tentava fazer isso, um usuário mandava mensagens no PV dele falando para ele parar. E segundo o usuário, o nome desse usuário era Herobrine. E junto dessa história, havia uma screenshot tirada pelo usuário no qual mostra o Herobrine surgindo do nevoeiro e encarando o jogador, e a imagem se tornou a mais icônica e conhecida por todos que jogam Minecraft. Para contextualizar, o post do usuário foi quem deu a origem à lenda, mas a fama do Herobrine não veio somente do post desse usuário. A fama veio algum tempo depois da publicação, graças a um evento muito icônico e marcante para a comunidade de Minecraft. Durante essa época, existia um streamer de Minecraft relativamente popular, conhecido como Copeland, que fazia parte da série Worldcraft, e ele fazia lives no site livestream.com. Ele ficou sabendo da história do Herobrine e teve uma ideia. Ele decidiu fazer uma live stream onde ele supostamente se depararia com o Herobrine dentro de sua casa. Antes disso, ele postou uma screenshot da entidade photoshopada para ver como seria a reação inicial do seu público. Logo em 30 de agosto de 2010, o player iniciou uma live stream jogando Minecraft normalmente no seu mundo. Até que pelo minuto 20, ele se depara com a entidade dentro de uma casa que o fez gritar e correr para bem longe da casa e rapidamente encerrar a live stream. E após o tempo, em uma outra live de outro stream de Minecraft, no qual supostamente encontra o Herobrine, também, Copeland estava no chat e tinha enviado um link para um GIF assustador, no qual continha a imagem da cabeça do Steve e no lugar dos olhos pixelados teria olhos reais se mexendo de forma desconfortável. E ele fez isso para assustar cada vez mais o pessoal com a história do Herobrine e criar um tipo de ARG em volta da história. Para colocar a entidade no mundo, Copeland alterou a textura de um dos quadros do jogo para uma imagem frontal da skin do Herobrine. Não se sabe quantas pessoas estavam assistindo a live do Copeland, mas acredita que deve ter sido uma audiência na casa dos milhares. Sua live stream alavancou a fama do Herobrine na internet, fazendo com que outras pessoas fizessem seus supostos encontros assustadores com a entidade, seja em imagem, vídeo ou live. Porém, mesmo que sua live seja um grande marco na comunidade e seja uma peça fundamental para a mitologia de uma das maiores lendas dos videogames, a live stream se encontra totalmente perdida, já que em algum momento a live desapareceu
ou foi deletada do site. Não se sabe o momento em que a live foi deletada, mas existem registros do Minecraft Fóruns datados de setembro de 2011, um ano após o incidente, onde menciona que a live não estava mais arquivada. As únicas peças de mídia salvas da live são duas screenshots tiradas pelo próprio Coupland e postada no Minecraft Forums, divulgando sua live. Em agosto de 2015, foi feita uma recriação da stream que por muito tempo foi considerada legítima. Porém, o próprio Coupland afirmou que essa não era as verdadeiras imagens da live original. A captura da página da live pode ser encontrada no Wayback Machine, mas reproduzir o vídeo é impossível. Até o site no qual foi transmitida a live foi contatado para recuperar o vídeo. Porém, o site afirmou que em algum momento a live tinha sido deletada dos servidores do site, impossibilitando a recuperação do mesmo nesse meio. Com estas afirmações, é bem provável que a live, pelo menos em sua totalidade, seja encontrado algum dia. A única esperança é que alguém tenha gravado e salvado o incidente enquanto a live era transmitida. O que não é impossível, mas se até agora não houve nenhuma atualização sobre o caso, é bem provável que ela exista. Logo, talvez nunca veremos essa peça de mídia tão importante para a história, não somente do Herobrine, mas como do Minecraft como um todo. Birds of Canada é uma banda que transita por vários gêneros da música eletrônica, como a música ambiente, trip hop e Intelligent Dance Music, ou EDM. Há uma coisa que chama a atenção sobre este projeto, é a mística que existe por trás da história deles. Eles estão na ativa desde 1986 e somente lançaram 4 álbuns de estúdio e 6 EP, que é Extended Play, sendo seu último álbum, Tomorrow's Harvest, sendo lançado em 2013, há 10 anos atrás. E a banda parece ser bem reservada, pois eles não fazem muitas entrevistas e seu último show ao vivo foi feito em 2001, quase 22 anos já. A sonoridade deles é tão única, graças a samples não usuais que eles usam. Muitas músicas é possível notar que foram retiradas de trechos de programas infantis dos anos 70 e 80, como o Vila Sésamo, por exemplo, o que ajuda a trazer um sentimento de nostalgia em suas músicas. Contudo, eles também usam samples retiradas de outras músicas, muitas delas bem obscuras. E é com isso que em 2019 o duo lançou uma mixtape chamada Societas X-Tapes, que se trata de um compilado de 2 horas com diversos trechos de músicas, sendo a maioria delas produzida por outros artistas. Músicas essas que foram usadas como samples pelo Birds of Canada em músicas que eles lançaram ao longo de sua carreira, além de ter artistas que inspiraram seu trabalho. Logo desde seu lançamento, fãs da banda e entusiastas de Lost Wave tentam identificar as faixas presentes nessa mixtape, e ao passar do tempo, várias músicas foram identificadas, inclusive uma das músicas da mixtape por um momento foi ligado ao mistério da música mais misteriosa da internet, pois o vocalista da música é extremamente parecido com o cantor da Like the Wind. Posteriormente foi identificado como Strangers, da banda The Sinking Ships. Essa música veio de um single produzido em 1980, porém o cantor foi contatado e ele afirmou que a banda não possuía nenhuma relação com a música mais misteriosa da internet. Contudo, nem todas as faixas da mixtape foram identificadas, então fica aqui algumas que ainda não foram identificadas para vocês ouvirem. Agora vamos para um caso notavelmente bizarro que aconteceu com o lutador americano Chris Jericho. Essa história veio à tona graças à sua autobiografia chamada A Lion's Tale, lançada em 2007.
Nela, o lutador conta a época em que competia na Smoke Mountain Wrestling em 1994 e durante uma competição que acontecia na cidade de Paintsville, no Kentucky, quando ele estava esperando pela sua próxima luta, uma mulher se aproximou dele dizendo ser sua fã e ela o entregou uma fita cassete, afirmando que contém as gravações das suas melhores lutas. Ele então decidiu levar sua fita para casa e assisti-la. E segundo o próprio Jericho, o conteúdo da fita não era nada do que a mulher afirmou ter, mas sim algo mais engraçado do que qualquer luta que ele já teve. O vídeo mostrava a fã que o entregou a fita, gravando um vídeo caseiro dentro de sua casa, onde ela fazia inúmeras declarações de amor ao lutador. E também pessoas que pareciam ser seus familiares apareciam nas gravações, dançando junto com ela e também expressando sua admiração por Jericho, além de falar coisas desconexas. E a fita terminava com um homem tentando imitar um caranguejo dentro da garagem da casa. Meu Deus do céu, que é isso? A fita ficou conhecida como Strange Kentucky People, traduzido pessoas estranhas do Kentucky. Atualmente o conteúdo da fita não está disponível na internet. O Chris afirma que ela teria caído no sistema de trocas de fitas que era bem proeminente nos anos 80 e 90. Então a fita pode existir em algum lugar, mas até agora nenhum trecho dela foi recuperado. Em 21 de novembro de 1999, foi lançada uma série na internet chamada Funday Paw Pet Show, que se trata de uma série de fantoches. O programa foi produzido e transmitido por anos, rendendo mais de 700 episódios, que são bem longos, tendo algum com mais de 2 horas cada. Eles eram transmitidos ao vivo e posteriormente disponibilizados para download. O programa foi descrito como uma mistura de Monty Python e os Muppets. Não sei o que é Monty Python. E dentro desses 700 episódios, existiu um que se destaca pelos detalhes a seguir. Acredito que todo mundo já sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, então não vamos mergulhar a fundo sobre a data em si. A questão é que nesse dia, o elenco inteiro se reuniu rapidamente para criar um episódio especial em decorrência ao atentado, a fim de confortar as pessoas que foram afetadas com o ataque de alguma forma. De acordo com as pessoas que assistiram ao episódio na noite do dia 11 de setembro, o episódio era bem acolhedor e tocante, contrastando com a natureza cômica e humorada do programa. Porém, diferente de outros episódios, esse especificadamente não foi disponibilizado para download após o fim da transmissão. E parece que as pessoas que trabalharam no show e nesse episódio particularmente não possuem uma cópia dele, que não foi visto desde a sua única transmissão do fatídico dia, existindo uma pequena, porém improvável possibilidade que alguém tenha gravado o episódio. Contudo, em 2001, essa tecnologia ainda era bem inacessível publicamente, então é quase certo que ninguém o gravou. O episódio que lançou após este também tocava do tópico do atentado, o que faz muitas pessoas confundirem os dois episódios. Porém, o segundo está disponível para download assim como os outros, mas o primeiro episódio, transmitido ao vivo em 11 de setembro de 2001, se encontra perdido, muito e provavelmente para sempre. Já estou prevendo que meu vídeo vai ser derrubado em breve, possivelmente. E este caso é duplamente pesado, então vou ter que dar algumas contornadas para evitar que o vídeo seja derrubado. Houve uma época na internet que os vídeos que foram denominados como choque vídeos ou vídeos chocantes eram extremamente populares. Esses vídeos mostravam cenas extremamente pesadas ou geralmente mostravam pessoas se machucando ou indo de Vasco. E felizmente a maioria desse conteúdo foi perdido pelo tempo. E é bom que eles não deem as caras na internet novamente. Porém, existem certos casos nesse meio que chamam atenção. Assim como o tópico anterior, que era sobre aquele dia que todos estão carecas de saber, este tópico também é sobre este dia. Todavia,
Todavia, existe um movimento na internet que busca preservar mídias relacionadas a esse incidente, que estão relacionadas a transmissões midiáticas do evento, indo de reportagem até um episódio de um anime chamado Lane, que continha uma mensagem sobre o incidente passando no topo da transmissão. E também o maior efeito Mandela do Brasil, quando a Globo supostamente interrompeu um episódio de Dragon Ball Z para noticiar os ataques. Infelizmente, essa interrupção ainda permanece perdida, apesar de que a Globo desmentiu a ideia de que eles interromperam o Dragon Ball Z no dia. Contudo, uma mídia relacionada a esse evento que nunca deve virar a luz do dia, se trata de um choque vídeo que ficou posteriormente conhecido como LOL Superman. Esse vídeo supostamente rondava a internet em meados de 2006, e ele mostrava pessoas pulando dos prédios em desespero no meio dos ataques. O vídeo mostrava também o que aconteceu com as pessoas após elas colidirem com o chão, o que faz com que o título LOL Superman seja uma piada de muito mau gosto. Ele teria sido gravado no World Trade Center Plaza, que é uma área que fica debaixo das torres, e devido ao seu conteúdo gráfico, extremamente gráfico, ele foi obviamente derrubado de diversos sites até desaparecer da internet por completo, se tornando uma mídia perdida. Ele foi tecnicamente esquecido, até que em 2015 surgiu uma thread no 4chan de uma pessoa comentando sobre o vídeo, e nele é dito por algum momento que o vídeo estava disponível no YouTube. A partir daí, os rumores sobre o vídeo começaram a correr pela internet, até que em 2022 foi feito um post no Reddit perguntando sobre o vídeo, que ganhou atenção, iniciando uma busca sobre o bendito vídeo. Foi até encontrado uma filmagem feita por um canal de TV mostrando supostamente os dois responsáveis pelo vídeo. E também por um tempo se acreditava que havia um frame sobrevivente do vídeo disponível, que era usado como sua thumbnail, que no caso é este. Esse é de fato uma imagem do local onde o vídeo foi filmado. Porém, ele não foi retirado do vídeo em si, mas sim de uma gravação de um mês antes do incidente, gravado por turistas chineses em Nova York. Mas isso ainda definitivamente não comprova a não existência desse vídeo, que de alguma forma pode estar em algum lugar ou até no canto mais obscuro da internet, nunca se sabe. Mas ainda não se sabe direito se ele realmente existe algum dia, ou se é fruto de um efeito Mandela, ou se é uma trollagem de alguém do 4chan. Mas enfim, dado a toda a tragédia na qual essa mídia está relacionada e seu conteúdo extremamente gráfico, mesmo que exista uma possibilidade desse conteúdo ser recuperado, é melhor que ele continue perdido. E é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, inscreva-se no canal para não perder futuros vídeos. E é isso. Tchau!